Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma tarde para estudarmos juntos o Evangelho, fazermos nossas reflexões, como de costume, né? Hoje nós estamos trazendo o capítulo 13, o item 4, né, que faz parte do capítulo intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa direita. E o item 4 que nós vamos trazer hoje é intitulado Os Infortúnios Ocultos. Então, vamos primeiramente fazer a prece, depois eu vou fazer a leitura do capítulo e iniciar os comentários dessa tarde. Então, vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por iniciados os estudos dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, e assim seja. Então vamos dar início à leitura. Como eu disse, é o item 4, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um gravado sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz de o que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai que está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera. Verdadeiro armazém de tudo o que destinam seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos o bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por
que se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de seu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que des ao trem, qual será o teu mérito? Neste caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então, como vimos, esse belíssimo capítulo, né, uma belíssima história, essa lição de hoje é mais uma lição que nos fala da caridade, essa manifestação de nós em direção ao próximo, a gente olhar para o outro, né? Em direção ao outro. E no início dessa lição, vem trazendo para a gente sobre as grandes calamidades, né? Sobre a ação da caridade em grandes calamidades. E a gente acompanha, assim, no nosso dia a dia, essas grandes calamidades, grandes desastres, tragédias de toda parte, né? Onde a imprensa, os jornais, eles nos convocam a ajudar e a gente se sente impelido a manifestar esse espírito de solidariedade nosso, né? Então, assim, funciona quase que inconscientemente, uma coisa inconsciente, né? Mas está impulsionada ali pelo grupo, né? Todo mundo se manifestando, todo mundo querendo ajudar, aí faz campanhas para conseguir roupas, medicamentos, material de limpeza, esse tipo de coisa que a gente vê aí, por exemplo, recentemente aí quando rompeu a barragem, né, lá de Brumadinho, a tragédia lá de Mariana, enchentes que nós acompanhamos aí nos noticiários. Então, nessas situações, normalmente as pessoas se empenham, né, gera grande comoção, a pessoa está ali, toca assim no sentimento dela e ela vai e faz toda uma movimentação para ajudar nessas campanhas que são feitas. Inclusive, algumas empresas até participam e tudo mais, né? Só que muita gente, muitas pessoas só entendem a caridade nesse momento, né? Nessas situações, nesse momento de dor em que está movimentado toda uma cidade, um país como um todo, né? Ou então tem aqueles que entendem a caridade como um movimento esporádico, né? Que final de semana, no final do ano, em que ele vai ali, divide algumas moedinhas, alguns alimentos, vai numa instituição e tudo mais. É importante isso? É muito importante, né? Só que a gente pode ir muito além disso. E é o que traz essa lição de hoje para nós, né? Ela nos chama atenção também para um outro tipo de desastre. Ela vem nos chamar a atenção para
tragédias do cotidiano, né, que estão ao lado desses grandes desastres, que são infinitos desastres menores, né, que ocorrem assim do nosso lado, porém de maneira oculta. E muitas vezes a gente não percebe, tá ali oculto, de maneira silenciosa, não aparece nos jornais, né, para a gente ficar sabendo. Então, pode ser um vizinho, um parente, um colega de trabalho nosso, né? E para esses casos, desses infortúnios ocultos, poderia ser mais, a gente poderia ter uma postura mais espontânea, né? E aí a gente ajudaria esse próximo que está ali sofrendo. A gente precisa buscar ser mais útil para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas sem que a gente intrometa na vida do outro. Isso é importante, né? Então, a gente tem que chegar nessas pessoas com muito tato, deixando a pessoa ficar à vontade para expor o que ela está passando, né? O que ela está ocultando, aquela infelicidade que ela está vivendo, né? Sem a gente humilhar, sem a gente ferir essas pessoas, sem a gente julgar. A gente tem essa tendência a julgar o próximo, né? Então, a gente tem que buscar não ser indiferente a essas necessidades dos nossos companheiros de jornada, né? Porque a gente tem que colocar, levantar a bandeira da caridade, né, no nosso dia a dia. Que, como diz Paulo em uma de suas cartas, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade, né? Então, assim, vamos ouvir o outro, vamos olhar o outro com mais ternura, vamos calar e olhar com mais indulgência os problemas alheios, né? O problema que as pessoas estão vivendo em suas casas e tudo mais. E a gente tem uma certa tendência a falar assim, que eu não tenho condições financeiras disso, eu não tenho como ajudar, eu não tenho tempo. E a gente sempre faz essa conexão da caridade com algo financeiro, né? Não necessariamente precisa ser algo financeiro. Às vezes a pessoa está precisando, assim, conversar, está precisando de alguém para ouvir, né? E ajudar ali em alguma coisa em casa, que seja fazer uma companhia, que seja olhar alguma coisinha para aquela pessoa, fazer um favor e tudo mais. Aquela pessoa está sofrendo, está passando por necessidades e a gente às vezes não percebe, né? Muita gente às vezes está com boa aparência e às vezes pessoas que têm condições financeiras mesmo, não é nem uma questão de pobreza, de mendicância e tudo mais. Aquela pessoa ela tem uma condição financeira, mas ela passa por problemas que o dinheiro não tem como resolver. E aí, às vezes, a gente doando o nosso tempo, ouvindo aquela pessoa, falando uma palavra assim de incentivo, né? A gente pode ajudar aquela pessoa a sair daquela situação que ela se encontra naquele momento, né? Porque, assim, toda tarefa é digna. Tudo que a gente faz é digno, desde que a gente não espere nada em troca, né? A gente fazer de coração, não para pegar e jogar aquilo ali na cara da pessoa e ficar cobrando e tudo mais, né? A gente vê também muita gente que fala assim, eu não ajudo, não vou doar, porque se eu dou dinheiro para a pessoa vai gastar com coisa indevida, ou se eu dou uma roupa ou alguma coisa que a pessoa peça, essa pessoa vai vender, né? Então eu não vou dar porque você vai vender. A gente faz isso. Todo mundo, eu me incluo, a gente sempre teve, alguma vez na vida a gente teve esse tipo de pensamento,
né, com relação a essas pessoas. Mas aí, se a gente parar para pensar, refletindo aí enquanto estava estudando, se a gente parar para pensar em situações dessa natureza, a gente não está doando. Porque se a gente está doando, não interessa o que a pessoa vai fazer, né? Porque a gente deu para aquela pessoa. Aquilo ali não nos pertence mais e a pessoa não tem que prestar contas para a gente daquilo que a gente deu, né? A gente dá muito condicionado. A gente fala, eu te dou, mas não é para vender. Eu te dou, mas eu quero ver você usando no dia tal. Então, a gente condiciona, né? Eu tô te dando, mas, sempre vem um mas, eu quero isso, isso e isso. E não pode ser assim. Se a gente doou, se a gente deu aquilo, material, por exemplo, que eu estou falando agora, a gente não deve esperar nada em troca, não deve botar expectativa naquilo. Deu para a pessoa faz o que bem entender, e o que valeu foi nossa intenção, né? Se a gente deu de coração, se a gente deu com amor, se a gente doou aquilo de bom grado. E tanto também para quando a gente faz algo que não é material, né? Se a gente vai visitar uma pessoa e tal, e aí às vezes a gente espera que o outro haja conosco da mesma forma, e não é bem assim. E aí a gente fica bravo, praguejando e tudo mais, e acaba enchendo o coração de um sentimento ruim, né? Então a gente acabou, aquilo ali foi perdido, né? Não faz muito sentido. Então, a gente tem que fazer no nosso dia a dia, agir como, por exemplo, como a gente aprendeu na parábola do bom samaritano, né? O cara, a pessoa que ajudou, né, o bom samaritano, ele viu a pessoa lá e prontamente ajudou, levou lá para aquela pensão, pagou os cuidados, a estadia da pessoa, até que a pessoa se recuperasse e tal, e não esperou nada em troca. Então, a gente tem que ser, na nossa vida, esse bom samaritano, né? Identificar na nossa caminhada que uma pessoa está precisando de ajuda, ajudar sem sequer perguntar nome, perguntar qual religião, que seja, né? Como o bom samaritano fez. Ele não questionou quem era aquele homem, o que ele faz, mas não quis saber. Ele ajudou, simplesmente ajudou. E é assim que nós devemos agir no nosso dia a dia, né? E essa história que foi trazida no Evangelho hoje, ela é uma história muito, muito bonita, né? Dessa mulher. E a gente pode tirar muitas lições desse texto, porque, assim, a gente vê aqui, essa mulher, ela tem uma situação social elevada, pelo que a gente percebe, né? E vai lá nesse lugar ajudar esse pessoal que passa necessidade de maneira simples, né? Ela vai trajada, vai com traje simples e para afetar, né, aquelas pessoas, não humilhar aquelas pessoas com o luxo. Então, ela vai modestamente, ajuda esse pessoal e sem questionar nada, tá ali simplesmente para ajudar, né? Então, a gente vê um exemplo, né, dessa ação que a gente tem que ter para o outro. A gente não tem que esperar o outro pedir ajuda. A gente precisa identificar. Às vezes a gente chega no trabalho, vê a pessoa ali, ela está diferente do que normalmente a gente tem costume de ver. Às vezes perguntar, tem alguma coisa que eu possa fazer? Hoje você não me parece bem. E muitas vezes a pessoa precisa desse impulso, sabe? É, por ela mesma, ela não vai chegar e falar de cara. Muitas vezes precisa desse gatilho aí, né? Da gente chegar e falar, olha, tem alguma coisa que eu possa fazer? E às vezes, mesmo que a gente não faça nada nesse sentido, assim, aquela pessoa fala assim, não precisa fazer nada. Esse ato que a gente tem de chegar e oferecer esse apoio é muito valioso,
a pessoa, ela acaba, assim, sentindo até bem, porque alguém enxergou que ela estava precisando de uma ajuda, de uma assistência, né? E é assim que a gente precisa agir no nosso dia a dia. E outro ponto aqui dessa história, a gente vê também esse fato de que a mulher traz em sua companhia uma mocinha, que é a filha dela, né? E isso é muito válido também, porque a gente vê que, através do exemplo, ela vendo ali a mãe dela ajudando os demais, e toda aquela ação de não importar quem que é aquela pessoa, de não deixar explícito para elas a situação financeira dela e aquele amor, aquela doação, aquelas lições que a mãe dela dá, ela absorve e leva para a vida e mais para frente ela também vai acabar fazendo. Normalmente é assim, a pessoa acaba seguindo os passos da mãe e ajudando também, porque aprende pelo exemplo. Então, a gente tem que ter em mente que outras pessoas nos olham, né? A gente serve de exemplo para outras pessoas também. E é assim que a gente vai melhorando o mundo. A gente vai trazendo, puxando as pessoas, né, para evolução espiritual. Porque elas vão vendo o que a gente está fazendo e acaba que aquilo toca o coração, né? Eu, lendo essa história, eu me lembrei bem, assim, da minha mãe, né, que ela sempre ajudou, foi uma pessoa que ajudava muito, né, enquanto estava aqui conosco, ela ajudava muito pessoas necessitadas. Então, recebia um pessoal, assim, bem pobrezinho mesmo, não que a gente fosse rico, a gente nunca teve uma condição financeira, assim, considerável, mas mesmo nos momentos que a gente passava por problemas financeiros em casa, né, ela sempre atendia aquelas pessoas que vinham de encontro a ela, né? Não importava a raça, não importava a crença, não tinha problema. Ela levava até para dentro de casa e tinha uma certa, até uma amizade com esse pessoal, e a gente via, né, essa a ação dela, o exemplo dela, né? Minha mãe nunca negava um prato de comida, se a pessoa batesse lá em casa, ela arrumava alguma coisinha para esse pessoal, nos ensinou a conviver com esse pessoal, né? E foi um ensinamento muito bom, porque a gente cresceu sabendo conviver com essas pessoas e também, assim, que a gente tem que ajudar o próximo, a gente não pode negar um prato de comida, um copo d'água, o que seja, né? Então, a minha mãe, ela fez, assim, como essa mulher, assim, de ser uma forma de exemplo para minha vida, né? Então, eu achei muito bonita essa lição e me acrescentou muito, né? Então, a gente vê também aqui a mulher, ela, a preocupação de, inclusive, além dela ajudar lá na casa, né, dessas pessoas que estavam passando por necessidade, a gente vê aqui a figura do pai, né, que estava no hospital e ela ainda se vê, assim, vê que é importante ela ir lá no hospital para tranquilizar esse homem. Olha que isso é uma forma de caridade, né? Um gesto muito nobre dessa mulher, né? Além de preocupar, de oferecer ajuda para essa família, ela vai lá no hospital ver aquele pai, né, que é normalmente o pai é que é a pessoa que é o chefe, né, da família, né, que normalmente vai para o mercado, trabalha e tal, a gente nessa época era mais assim, né, se a gente for ver. Então, ela tem essa preocupação de ainda ir lá deixar ele tranquilo de que ela está dando assistência para a família dele, não deixando eles passarem por necessidades mais graves, né?
E aí, muito, muito bonito da parte dela, né? E além disso, esse ensinamento no final aqui que ela dá para a filha dela, de que tem que ser uma coisa nossa, né? Não adianta nada a gente fazer bonito com o chapéu dos outros, né? A gente tem esse ditado. Então, assim, tanto que é importante fazer algo que vem de nós mesmos. Fazer com coisa do outro é muito fácil, mas tem que ser uma coisa que vem de dentro de nós, né? E ela traz também esse ensinamento para a menina, para a mocinha. E, por fim, aqui fazendo essa retrospectiva da leitura, a gente vê o momento em que ela é descoberta, né? Que a pessoa chega na casa dela e descobre que ela é a benfeitora, né? E ela pede para essa pessoa não divulgar que ela que ela tem essas condições, de quem é ela, né? Então, assim, muita gente às vezes acaba se vangloriando, né, tirando proveito disso, que mexe com a questão do orgulho, né? Então, às vezes a pessoa ela fica alegre na hora de ter descoberto é aquela que ela é aquela figura, né? A realidade dela. Então, acaba divulgando e aí acaba que não vale, né? Essa nossa doação, né? Então tem que ser uma coisa feita em silêncio, né? A gente não deve contar o que a gente está fazendo, porque como essa mulher fazia, a gente deve querer a aprovação apenas de Deus, né? Porque só Deus que importa, né? As pessoas ao nosso redor não precisam saber o que a gente está fazendo, o que a gente está doando, o que a gente tá, né? Aqueles gestos nossos a gente não precisa divulgar para ninguém. E Deus sabe de tudo. Ele sabe o que a gente anda fazendo. Então, assim, a gente vê que é uma lição que nos traz um ensinamento muito, muito lindo, muito relevante, né? Então, a gente perceber que além dos desastres gigantes que a gente vê, tem esses pequenos desastres a todo momento, né? E a gente precisa, né, desenvolver isso dentro de nós e passarmos a olhar mais para essas pessoas, né? Que muitas vezes está dentro da nossa casa, às vezes a gente fica sabendo assim de alguém que infelizmente acabou cometendo um suicídio ou a pessoa está em depressão e tal, e a gente fala assim, nossa, mas nem parecia que ela tinha alguma coisa, né? Foi de repente, e às vezes não foi de repente, às vezes a pessoa já mudou o comportamento, está mais introvertida, está mais agressiva, não sei. Então, a gente passar a observar as pessoas que estão ao nosso redor para a gente ver o que a gente pode fazer, porque depois que aquilo acontece, não adianta a gente ficar lamentando, né? E aí a gente vê essa campanha que tem aí de Setembro Amarelo e tal, não adianta a gente se movimentar somente nessas épocas, a gente tem que se movimentar a todo momento, né? Olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, na rua, vizinho, em casa, né? E a gente passar a ajudar, né? Buscar ser útil para essas pessoas sem julgamento, sem ferir, sem humilhar aquela pessoa, né? Às vezes levando uma palavrinha do evangelho que seja, né? Que já é de grande valor. E aí a gente vai fazendo com que as coisas melhorem, né? De pouquinho em pouquinho as coisas vão melhorando. Então, para finalizar a minha participação hoje, eu trouxe aqui somente uma leitura rápida do capítulo 12 do livro Estude Viva, chama Provas e Reveladas. Então, vou fazer a leitura e encerrar minha participação de hoje, né, nos estudos dessa tarde. Então, vamos fazer a leitura. Provas e Reveladas. Do ponto de vista moral, há bastante infortúnio escondido em toda parte. Nos ambientes mais diversos,
nos momentos em que menos se espera, com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas, que é o que eu acabei de falar. Às vezes a pessoa parece que está boa, que está bem, que não está com problema, mas internamente não está legal. Emmanuel traz essa lição aqui para a gente. Então, desilusão, moléstia, revolta e desalento, em muitos casos, não afluem à face das circunstâncias exteriores, ou seja, não é visível, né? Está dentro, está no interior da pessoa, e a gente não consegue perceber muitas vezes, assim, olhando, né? A gente precisa observar os comportamentos e tentar acessar a pessoa para ela nos contar o que está acontecendo. Familiar decepcionado com o noticiário desairoso, que vem a saber com respeito ao parente querido. Jovem agoniado da frustração de projetos matrimoniais. Pai fustigado pela doença incurável de um filho. Mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole. Cavaleiro bem posto, mas absolutamente inconformado com a deficiência física de que se sabe portador, sem que os outros percebam. Viúva atormentada pela falta de garantias no lar. Cônjuge que não mais confia na companheira de 20 anos. Homem ferido pela consciência na fase de transição entre um passado recente de erros e um futuro de maiores acertos. Chefe enfermo de família numerosa, repentinamente desempregado. Criatura robusta e aparentemente normal, envolvida em tramas de obsessão. Aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais e todos os dias. Ponderemos nisso, a fim de não faltarmos com o apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abarroa as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem, de leve as esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrevelados de angústia e coloque-se na posição deles, com as provas e desvantagens que experimentam, e de certo, você se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los. Nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai nas almas. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando silenciosas e desinteressadamente de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Então, a gente vê essa belíssima lição que Emmanuel nos traz nesse livro Estude Viva, né? Então, assim, às vezes a gente considera que aquela dor que a pessoa está passando, a gente acha que é bobagem. Não, é bobagem, larga disso. E a gente meio que desqualifica aquele sofrimento da pessoa, né? Como está aqui. E a gente precisa tentar ajudar, né? Entender por que uma pessoa mudou o comportamento, por que aquilo ali está diferente, né? Às vezes, muito casamento termina, muita amizade acaba se desfazendo, né? Porque a gente tira nossas próprias interpretações, né? Achando que é uma coisa, e às vezes é um momento difícil que a pessoa está passando e a gente não conseguiu enxergar. Então, vamos tentar olhar mais para o outro, vamos perceber esses sofrimentos, esses infortúnios ocultos, e vamos agir para tentar melhorar cada vez, né, o nosso mundo, puxando as pessoas para o desenvolvimento espiritual, para que todos nós possamos chegar um dia naqueles degraus mais altos que a gente almeja. Muito obrigada a todos pela atenção e uma boa tarde aí para todo mundo. Muito obrigada e até a próxima.